Seja bem-vindo à nossa aula de número 11 da jornada Não é Falta de Fé. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, Kesi Fernando. E não se esqueça de ativar o sininho, deixar o seu like e a cada aula deixar o seu comentário. E hoje, a aula de número 11, provavelmente é a aula mais complexa que nós teremos. O tema da nossa aula é uma pergunta que sempre nos fazem quando ministramos palestras, capacitações, treinamentos. Afinal, o suicídio é um pecado imperdoável? Entenda que nós não queremos polemizar o assunto, nós queremos apenas compartilhar a compreensão que a gente vem construindo ao longo dos anos, à luz da palavra de Deus e diante de todas as experiências que nós já atravessamos em relação a esse assunto suicídio. Nós queremos trazer luz a esse assunto que é tão pouco falado e considerado um tabu, mas eu tenho um pedido a lhe fazer. Assista essa aula até o final. Nós vamos aqui construir um argumento, um pensamento, e se você ficar pela metade, você pode não compreender o que nós estamos querendo compartilhar, ok? E nós temos que começar respondendo uma pergunta básica. O suicídio é um pecado? E já vamos responder essa pergunta com um sonoro e gigantesco sim. O suicídio é um pecado. O suicídio, ele é a quebra do 5º mandamento. Não matarás, porque o suicídio é o homicídio de si mesmo. A minha e a sua vida foi dada por Deus. A minha vida e a sua vida não são nossas, é do Senhor. E quando eu mato alguém, mato meu próximo ou mato a mim mesmo, eu estou sim cometendo um pecado contra Deus. Mas nós temos que começar a ter uma compreensão mais profunda do que a Bíblia Sagrada chama de pecado. A Bíblia Sagrada, nos seus originais, no Velho Testamento em hebraico e no Novo Testamento no grego, nós temos em hebraico 8 termos para pecado. E no grego nós temos 7 termos para pecado. Quando vai se fazer esta tradução, muitos tradutores não são teólogos. E aí de 8 termos, 7 termos para pecado, vai ser traduzido apenas 2, 3. Pecado, transgressão, iniquidade. E apenas isso. E aí nós, quando lemos a palavra de Deus em português, ficamos achando que só há aqueles tipos de pecado e que todos os pecados são iguais. Para vocês terem uma ideia, nós temos no grego, nós temos amartia, que era errar o alvo. Nós temos parabases, que é o famoso texto de 1 Reis 18, 21, quando Elias diz: até quando, Israel, cocheareis entre dois pensamentos? O crente que quer ficar no mundo e na igreja. No mundo e na igreja. É o parabases, pecado. Nós temos o paraptoma, que é o pecado não intencional. É a escorregada que a gente dá pela nossa falibilidade. É o que João vai dizer lá em 1 João, capítulo 1. Todos nós pecamos. Aquele que não peca é mentiroso, é aquela escorregada, é o nosso erro pela nossa falibilidade humana. Nós temos a ofeilema, que é a ingratidão a Deus. Quando nós somos ingratos, quando nós murmuramos, nós estamos cometendo um pecado. Nós temos a anomia, que é o pecado da falta de honra, da falta de respeito. E nós temos o pecado da eptumia, que é o pecado deliberado, é o pecado doloso. Eu sei que é pecado e eu vou fazer mesmo assim. É o prazer de pecar. É o que se fala em concupiscência. 1 João 2,16. É a concupiscência dos olhos,
a concupiscência da carne e é a soberba da vida. Vê como não tem só um ou dois tipos de pecado? E o que isso quer dizer? Que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Se não fosse a graça de Deus, todos estaríamos condenados, todos, não interessa a natureza do seu pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus, mas pela graça nós somos salvos. Mesmo aceitando a Jesus, nós saímos daquele pecado intencional, mas cometemos erros, às vezes sob uma forte emoção, sem intenção, ou porque não reconhecemos um princípio espiritual. O fato é que somos carentes da graça de Deus todos os dias. E quando a Bíblia fala sobre pecado considerado imperdoável, ela não fala sobre o suicídio. E eu aprendi que onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Quando fala-se de pecado imperdoável, só há uma passagem que fala a respeito disso. Onde é que está? Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. De uma maneira bem simples, blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, o único pecado registrado na Bíblia como imperdoável, é um processo de apostasia da fé e da palavra, onde aquele apóstata vai atribuir acontecimentos divinos ao maligno, a Satanás. É Deus fazendo e ele dizendo que é o diabo. Então, fica claro que registrado na Bíblia, o suicídio ele é um pecado como outro qualquer. E diferente dele é a blasfêmia contra o Espírito Santo. De um modo bem sucinto e objetivo, blasfêmia contra o Espírito Santo é um processo de apostasia da fé e da palavra, onde este apóstata vai atribuir acontecimentos divinos ao maligno. Portanto, é um pecado deliberado, intencional e consciente. Até aqui neste ponto nós compreendemos que existem vários tipos de pecado na sua essência. Agora vamos analisar a natureza do pecado suicídio. Nós já aprendemos que o suicídio é um pecado porque quebra o 5º mandamento, não matarás. Mas mesmo dentro do não matarás, este crime, este pecado, dentro dele mesmo existem várias variantes. Por exemplo, alguém pode matar por crueldade, por frieza, intencionalmente, friamente calculado, mas alguém também pode matar em legítima defesa. Alguém pode matar o outro por um acidente. Inclusive nós temos um caso de um pastor, amigo, conhecido, que estava dirigindo e uma pessoa se lançou na pista do nada e essa pessoa veio a óbito, ou seja, ocorreu o crime, mas não foi intencional. É o que no direito chama-se de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, que tem penas menos graves, e nós temos o homicídio doloso, que é o homicídio com intenção de matar, premeditado, deliberado. Nós temos a legítima defesa, que a legítima defesa você vai se defender de uma injusta agressão, defender a si mesmo, o seu patrimônio ou a sua família. E no direito há a chamada exclusão de ilicitude, ou seja, houve o crime, mas a pessoa não vai responder
porque agiu em legítima defesa. Ainda há, por exemplo, um homicídio cometido por uma pessoa que estava num surto psicótico. Ela não estava na posse das suas plenas faculdades mentais. O direito brasileiro considera esta pessoa inimputável e essa pessoa não vai responder pelo crime de homicídio, vai ser encaminhada para um hospital psiquiátrico para tratamento, pois se viu por laudos médicos autorizados pelo juiz que ela não sabia o que estava fazendo. E olha que nós estamos falando da justiça humana, que é falha. Imagine a justiça de Deus. Então, quando a gente vai analisar a natureza do homicídio de si mesmo, que é o suicídio, nós temos que entender, e nós já aprendemos com as aulas anteriores, que muitas pessoas, quando chegam ao extremo de tirar a própria vida, muitas delas, agora vai entrar aqui a nossa experiência, muitas delas não estavam de posse da sua sanidade mental. Elas não sabiam o que estavam fazendo ou perderam a noção de irreversibilidade da morte. Você está me entendendo? Então, nesse aspecto, já que o suicídio culmina na morte e nós não temos mais como saber a situação mental daquela pessoa, é uma situação que o único juiz capaz de julgar a situação mental de uma pessoa que chega ao suicídio é o justo juiz de toda a terra, Deus. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juiz. Quem é que julga? Deus. Além de alguns outros casos que nós já acompanhamos de perto, de pessoas que tentaram suicídio e ainda tiveram um tempo ali de vida e logo elas se deram conta do que fizeram e voltam à lucidez e pedem às vezes aos médicos, ao pessoal do SAMU, pelo amor de Deus, me salve, o que foi que eu fiz, porque ela nem se deu conta do que ela fez. Nós não estamos aqui com o objetivo de colocar todo mundo que cometeu suicídio no céu, mas também não estamos aqui com o objetivo de colocar todo mundo no inferno. Por quê? Os últimos segundos de consciência, os últimos pensamentos daquela pessoa em relação a Deus. Tudo isso só quem tem condições de avaliar é o Senhor. Eu e você não temos essa condição de fazer essa avaliação. Então, é por isso que nós precisamos entender que a forma como a pessoa viveu, se ela confessou Jesus como Salvador, isso eu penso, né, e nós compreendemos que tem mais valor na hora da salvação. Porque veja bem, a salvação é um evento. Eu creio em Jesus e eu estou salvo. Nós temos o exemplo clássico na Bíblia. De quem, Fernando? Do ladrão da cruz. Ele creu em Jesus e Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão na cruz não teve tempo de fazer boas obras, não teve tempo de dar o dízimo, não teve tempo de ser batizado com o Espírito Santo, não teve tempo de pregar em nome de Jesus. Não, ele creu e foi salvo. A salvação é um evento. Agora, a perda da salvação é um processo. Porque veja bem, se toda vez que nós pecássemos, nós perdêssemos a nossa salvação, rapaz, os anjos no céu não iam ter outra coisa para fazer. Eles iam estar, bota o nome dele no livro da vida, daqui 5 minutos, tira o nome dele no livro da vida. Imagine a situação. Você aí casado, tem uma discussão e vocês estão brigando e você fala alto com a sua esposa porque estava muito estressado. E Jesus volta. É o arrebatamento. Será que você vai ficar por causa desse pecado que foi cometido por forte estresse, sob forte emoção? Você está entendendo o que nós estamos querendo dizer? Nós somos falhos e somos salvos pela graça. Não é um jogo de ping-pong celestial, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Deixar de ser salvo é um processo de apostasia e de ateísmo mesmo no coração em relação a Deus, a sua obra redentora. E quando eu realmente
deliberadamente resolvo pecar contra Deus. Agora, muitas pessoas que chegaram ao extremo do suicídio não estavam de posse das suas faculdades mentais. Muitas, eu não estou dizendo todas, mas muitas, a grande maioria. Então, a resposta para essa pergunta, suicídio é um pecado imperdoável? Não, não é imperdoável. Como muitos outros pecados, pode sim ser um pecado alvo da graça de Deus. Mas quem é que vai fazer essa avaliação? Se a pessoa foi salva ou não foi salva, em todos os aspectos, e não interessa o tipo de morte, Deus, só Ele pode fazer essa avaliação. Entenda, nós não estamos aqui fazendo uma apologia ao suicídio, de forma alguma, porque nós já falamos em aulas anteriores que o suicídio não é uma morte natural, é uma tragédia social, e todo o nosso trabalho é para evitá-lo. Mas nós também não podemos nos colocar numa cadeira como juízes e lançar as pessoas no inferno. Até porque, se você toma essa posição, você está tomando o lugar único e exclusivo de Deus. E antes de finalizarmos essa aula, é preciso ser dito: várias pessoas que cometeram suicídio ou fizeram por falta de um tratamento adequado, por falta de conhecimento acerca do que precisava e do que não podia fazer. Você que está assistindo essa aula, que está tendo acesso a essas informações, agora sabe o que pode ser feito, o que não deve ser feito adequadamente para você cuidar do seu corpo e para você cuidar dos seus pensamentos. E Deus não tem o culpado por inocente. Sua vida não é um acidente, sua vida é preciosa, foi dada a você por Deus. Por isso, zele, cuide da sua vida, porque tudo que recebermos vamos ter que prestar conta com o próprio Deus. Até a próxima aula e Deus abençoe a sua vida.